Tartaruga de Mamão mistura a arte e a ciência e leva através de suas apresentações os mistérios e encantos do oceano, sensibilizando o público para os problemas ambientais que nossos mares enfrentam. Somos apaixonados pela cultura popular brasileira e acreditamos no poder transformador da música, do teatro, da dança e do folclore. Por isso, trabalhamos para fortalecer a identidade cultural catarinense, nossa ancestralidade e autoestima a cada batida do tambor. Nossas apresentações têm como inspiração o Alto da Morte e Ressurreição do Boi, uma história recorrente no repertório folclórico nacional e ressignifica elementos centrais do boi de mamão. Assim, o tema do lixo plástico nos oceanos é abordado de forma lúdica, poética e tocante. Nessa série de videoaulas Tartaruga de Mamão, vamos apresentar a nossa história, personagens, músicas e toda a nossa arte. A gente também vai contar tudo o que você precisa saber para participar desse projeto incrível. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre a origem do projeto Tartaruga de Mamão, o drama do lixo plástico nos oceanos e os diferentes papéis e funções dentro do projeto. Então bora lá, chega junto que essa história está apenas começando. Vem cá, ver tartaruga nadar. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Vamos lá! Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Todo mundo! Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Eu falei vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. Vem ver, vem cá, ver tartaruga nadar. O projeto Tartaruga de Mamão surgiu aqui no campus Itajaí em 2017. Nessa época eu estava envolvido num outro projeto de extensão incrível, coordenado pela minha amiga, a professora Rita, chamado De Lixo a Bicho. Nesse projeto de lixo a bicho, a gente aproveitava materiais descartados por algumas indústrias da região para construir brinquedos educativos fantásticos. Então nessa época eu atuei em algumas atividades desse projeto. E essa proposta de transformar o lixo em brinquedos e outras coisas foi despertando em mim essa vontade de transformar, de ressignificar as coisas. Eu já trabalhava um bom tempo com arte, com música e com cultura popular por conta do meu envolvimento com o Grupo Cultural Tarrafa Elétrica. E eu já sabia que a minha vocação me levava para esse caminho, de misturar ciência e arte. Mas ainda me faltava uma inspiração, uma ideia que me permitisse pôr em prática essa vontade de transformar o mundo. E essa inspiração veio de um outro projeto de extensão, o projeto Aprendendo com o Mar. O projeto existe desde 2012 no IFSC e ele surgiu então de uma ideia que nós tínhamos na época, éramos em 3 professores com muita vontade de ensinar sobre a vida marinha. E então começamos a ir até as escolas e contar um pouco sobre o mar, levar alguns organismos, levar brincadeiras, de forma lúdica, falar sobre o mundo marinho, né, sobre as ciências marinhas para as crianças e nas escolas. E assim surgiu o Aprendendo com o Mar, foi tomando corpo, foi ganhando espaço e hoje ele está instituído como um projeto de extensão e dele surgiram vários frutos, né, do trabalho do Aprendendo com o Mar. Nós fomos convidados para participar de um evento do IFSC, que é um encontro de ensino, pesquisa e extensão, que é feito todo ano, unindo todos os campos do IFSC. E nós fomos para Lages, então, participar desse CPI, né, desse seminário, para levar o mundo, né, marinho para a Serra, para Lages. E levamos todo o material aqui de Itajaí, né, ficamos alguns dias lá. E quando chegamos lá, nos levaram para uma escola de educação infantil. Então eram crianças muito pequenininhas, né, em torno de 3 a 5 anos.
E aí nós vimos que o material que tínhamos levado não ia comportar, né, para aquele público. E aí na hora a gente pensou em improvisar, né, em fazer algo diferente que chamasse a atenção das crianças tão pequenininhas. E então pensamos numa história. Tínhamos o casco da tartaruga, o casco da tartaruga que a gente mostrava sempre nas oficinas. E então o Benjamin assumiu o personagem de tartaruga, né, colocou esse casco nas costas. A professora Laura pôs um jaleco e ficou sendo a veterinária, né, que ali fazia parte da história. E eu comecei a narrar a história improvisando e inventando assim na hora mesmo. Então criamos a história de que a tartaruga iria para o mar, iria, né, confundir o alimento dela com o lixo, ia consumir o lixo, o saco plástico, e aí ficava doente, aí vinha a veterinária salvar ela, porque a princípio a gente ia, na história a tartaruga ia morrer, né? Aí como vimos que as crianças ficaram muito tristes com a morte da tartaruga, na hora a gente já continuou a história e fez a tartaruga ressuscitar, né? O veterinário foi lá, o cientista cuidou da tartaruga, ressuscitou ela, e a gente prendeu super a atenção das crianças. Dali para frente passou a ser parte do Aprendendo com o Mar para esse público de crianças menores, né? Contar essa história, mas tudo de forma improvisada, não tínhamos materiais, né? Era tudo, né, feito na hora assim mesmo. Aí um dia eu estava andando pelo campus e vi que estava rolando as atividades do Aprendendo com o Mar numa sala. Eu dei uma espiada para dentro da sala e vi o Benjamin com aquele casco de tartaruga nas costas, brincando com a criançada e encenando essa história, né, que eles contavam. Eu fiquei assistindo essa história e me dei conta de que aquilo era uma versão muito especial do Alto da Morte e Ressurreição do Boi, que aqui em Santa Catarina é contado pela brincadeira do boi de mamão. E aí me veio essa inspiração para o Tartaruga de Mamão, né? Era uma oportunidade para a gente ressignificar essa cultura popular e trazer para o público esse problema enorme que é a questão do lixo plástico nos oceanos. A partir daí eu fui buscar as pessoas que já trabalhavam com esse tema, né, do lixo marinho e da arte e educação, para poder me aprofundar mais no tema e formatar melhor essa ideia. E foi aí que eu lembrei dos queridos amigos do tempo lá da graduação, a Julie e o Rafa, do projeto Somos do Mar. Eu sou o Rafael Langella, eu sou oceanógrafo e artista. Eu sou a Julie, sou engenheira ambiental, também sou artista. Nós integramos o projeto Somos do Mar, que é um projeto de educação ambiental itinerante que tem o objetivo de popularizar conhecimento sobre o oceano e combater o lixo no mar, disseminando práticas sustentáveis, sempre unindo arte e ciência. E nós estamos numa expedição pelo litoral do Brasil para levar conhecimento sobre o oceano e para as pessoas entenderem, conhecerem a problemática do lixo no mar. A gente gostaria que esse tema fosse mais falado, mais conhecido. Que, para ser sincera, desde a década de 70 já se tem noção do lixo no mar. Mas foi se tornando cada vez mais insustentável. Cerca de 25 milhões de toneladas todos os anos despejados no oceano. E isso acontece pela falta de gestão mesmo dos resíduos em todos os lugares do mundo. A gente se preocupa em produzir, né? A gente, eu digo, como sociedade, mas não se preocupa, o ciclo é linear, né? Não se preocupa como que vai retornar isso. E aí a gente não consegue absorver esses resíduos e o mar acaba sendo automaticamente um local de deposição, porque isso já é uma coisa histórica. O oceano ele sempre recebeu muitos resíduos, muito descarte dos humanos, por ser algo assim, a impressão de que é um sumidouro, que tudo que entra lá desaparece. Claro que nós, enquanto pessoas, enquanto humanas, a gente precisa, sim, de fato, repensar os nossos hábitos, repensar, né, o nosso comportamento nesse planeta. Porém, também é um problema estrutural que envolve tanto políticas públicas quanto as grandes empresas. Então, é um problema... Hoje o lixo no mar é um problema que ele tem que ser resolvido de forma ampla, né? Ampliando essa visão e não somente colocando essa responsabilidade para o consumidor final. A gente gosta de falar que é preciso trabalhar com as pessoas individualmente, porque a partir do momento que elas fazem tudo que está ao alcance delas de responsabilidade com o próprio lixo, elas começam a entender que a ação delas é limitada e que elas vão até um ponto. Eu separo o lixo na minha casa, legal, massa, todo mundo deve fazer isso. E aí quando ela vê que às vezes, sei lá, a coleta seletiva na cidade dela não funciona direito, e dela vai ganhando uma consciência maior, então é por camadas.
Por isso que a gente acha que todo trabalho é importante, desde um trabalho que fale separe seu lixo, evite descartáveis, até reflexões em camadas um pouco mais profundas e que eles se complementam. A arte, eu vejo que ela é muito importante porque ela vai por um outro caminho. Ela vai para o sensível, ela vai para o coração, ela vai através do sentimento, das emoções. Então, quando você chega com um problema tão grande, você vai pensar no problema do lixo. Mundialmente, a pessoa paralisa e fala, o que eu vou poder fazer? Então, quando você trabalha através da arte, você traz esse tema com uma leveza e você pode, até de forma inconsciente para a pessoa, através dos sentimentos, ela reacender nela uma esperança, porque a gente tem que ter esperança. Para quem que serve a desesperança? A gente precisa ter esperança que as coisas mudem, que as coisas podem ser melhores do que elas são. Elas não precisam ser exatamente como elas são impostas para a gente. Então, isso de mexer com as pessoas para que elas pensem, né, que tudo pode mudar e que elas podem também contribuir. E a arte, ela vem com essa delicadeza, com essa leveza, com essa licença poética. E é isso, se a gente não puder lutar e sofrer por tantos problemas que a gente enfrenta e não puder ter alegria e viver, sei lá, boas experiências da mesma forma, não sei para que serviria tudo isso. Então, essa é a ideia. Então era isso, eu já estava com essa ideia na cabeça, né, de misturar ciência e cultura popular. Já estava motivado e inspirado por esses projetos incríveis, né, o de Lixo a Bicho, Aprendendo com o Mar e o Somos do Mar. Mas eu também sabia que sozinho eu não ia conseguir fazer muita coisa. Porque não dá para montar uma tartaruga de mamão com uma pessoa só. Eu precisava convencer mais pessoas a embarcarem nesse sonho. Então eu fui pegando alguns alunos pelo corredor do campus, botei todo mundo dentro de uma sala de aula e contei para eles essa ideia maluca. E um desses alunos era o João Narval. Na primeira reunião era eu e mais meia dúzia de amigos. Ninguém sabia nada sobre esse tal de boi de mamão que o Rodrigo tanto falava, né? E a gente não entendia nada de arte e cultura popular tão pouco. Mas o professor Rodrigo ele foi nos contando das ideias que ele tinha e a gente foi se interessando pelas propostas ao longo dessas reuniões. A partir dessas conversas, a gente foi pensando como cada personagem do boi de mamão poderia ser representado como um animal marinho. O boi a gente já sabia que seria a tartaruga, mas os demais a gente estava viajando e decidindo quais bichos entrariam na história. E foi assim que a gente escolheu a lula gigante para ser a nossa maricota, o tubarão manguana para ser a nossa bernunça e assim por diante. Depois de decidido os personagens, a gente começou a construir as fantasias. Foram mais ou menos uns 6 meses construindo eles e a gente montou uma mesa com os materiais e vinha bastante gente para ajudar como podia. Colocava um dente de tubarão aqui, uma ventosa de lula ali e os bichos foram tomando suas formas. Então, quando os bichos já estavam prontos, a gente precisou ainda compor as músicas. Para isso a gente chamou o pessoal do Tamar, do Projeto Albatroz e outros pesquisadores lá também do CEPSU. Juntamos um grupo de alunos também, levamos lá para o CEPSU e organizamos uma oficina de composição coletiva. Nessa oficina a gente conheceu melhor, né? A gente foi explorando as características biológicas, os riscos e as ameaças que cada uma dessas espécies sofrem, né? E também as medidas de conservação que a gente pode adotar para proteger esses animais, esses ambientes que a gente estava abordando na nossa história. Então, a partir daí, a gente construiu mapas mentais que serviram de base para a composição das músicas. Aí a gente já tinha os personagens, as músicas prontas, mas ainda faltava aprender a tocar os instrumentos, aprender a interpretar e aprender a se preparar, né, para poder subir no palco. Aí então que a gente chamou outros parceiros, né, como a Rafaela Quinas, do grupo teatral Circo Íris, o Alex Nascimento, do grupo Pequeninos Trupe de Arte, e também os colegas, né, do grupo cultural Tarrafa Elétrica, para nos ajudar. A gente fez uma série de oficinas com essa turma toda e fomos assim então nos preparando para botar a tartaruga na rua. Eu lembro da nossa primeira apresentação, foi numa escola de Blumenau. A gente estava um pouco eufórico, ansioso e morrendo de medo de dar tudo errado. Apesar de tudo, foi bem legal a apresentação e a gente se animou bastante para continuar a cair na estrada. Nessa época, a gente ainda era meia dúzia de tartarugas no projeto, mas com o passar do tempo o grupo foi crescendo cada vez mais rápido. A partir daí, a nossa agenda lotou e começamos a apresentar quase toda semana.
cada vez em uma escola diferente. Depois vieram as apresentações especiais, tipo no Tamar, no Risoto de Marisco do Cearildo, e cada show a gente ficava com a apresentação cada vez mais linda e mais preparada. Daí pra frente foi só sucesso. Muitas das minhas amizades foram construídas em torno do projeto. A minha visão de um planeta mais sustentável, ecológico e justo para os animais foi desenvolvida aqui no projeto Tartaruga de Mamão. Além disso, eu desenvolvi muitas habilidades aqui. Tive a oportunidade de atuar no projeto em praticamente todas as funções. Oi, eu sou a Joyce Albatroz e eu sou contra-regra no Tartaruga de Mamão. São múltiplas as funções de um contra-regra. O nosso trabalho começa antes do espetáculo, com a montagem da coxia e dos bichos, e a organização dos figurinos e adereços. Parece simples, mas é bastante coisa para montar e preparar. Logo no início, distribuímos os cordéis para o público para poderem acompanhar as letras das músicas. Durante a apresentação, os contra-regras se encarregam de dar os sinais para que os atores e bichos entrem em ensaio de cena, orientando e ajudando o elenco. Enquanto está rolando uma cena, a gente já está preparando tudo para a cena seguinte, para evitar qualquer atraso ou problema entre uma cena e outra. Durante toda a peça, é importante que a coxia permaneça organizada e quem estiver por lá mantenha a concentração, fazendo silêncio e evitando distrações. Às vezes, a gente tem até que consertar algum figurino, acolher alguma atriz ou ator que está ansioso. São muitas as coisas que podem acontecer, e nós, contra-regras, estamos lá para resolver essas coisas. Então, para ser um bom contra-regra, é muito importante conhecer todo o roteiro do espetáculo e os personagens em detalhes. Isso é decisivo para que tudo dê certo no final das contas. Nós, contra-regras, raramente aparecemos em cena, o que é ótimo para quem é mais tímido. Mas sem a gente, não tem espetáculo. Então, a nossa função também é muito importante. Oi, eu sou a Anne e sou dançarina do Tartaruga de Mamão. Na nossa apresentação, tem 2 momentos em que a dança é o destaque da peça. Nas músicas da Tainha, onde a gente encena dançando ciranda, e a música de Tartaruga de Couro, onde dançamos um coco com água viva e com a sacola. Então, para poder se apresentar como dançarina no Tartaruga de Mamão, a gente tem que aprender a praticar bastante esses 2 ritmos. Para isso, a gente participa dos ensaios e das oficinas, onde a gente desenvolve bastante a nossa musicalidade e a coordenação motora. É preciso também decorar as sequências das cenas, os movimentos, as deixas e as coreografias e também o enredo da história. Quando a gente entra em cena, seja com as tainhas, com a água viva ou com a sacola plástica, o público todo olha pra gente admirado. E aí a gente tem que esquecer a timidez e seguir com a dança. Para ser uma boa dançarina ou um dançarino, você tem que ter boa coordenação motora, muita consciência corporal, tem que ser bom em decorar os passos e as coreografias. E também não pode ter medo do palco. É bem divertido dançar e a gente ainda pode interagir com o público, soltar as bolhas com as tainhas, brincar e se divertir. Eu sou o Vini Plankton e eu toco na banda do Tartaruga de Mamão. A banda é responsável por tocar e cantar as músicas durante a apresentação. A música que dá o ritmo e o movimento para os personagens brincarem no palco. A gente pode dividir a banda em 3 partes: a percussão, as vozes e a harmonia. Na percussão, a gente aprende a tocar vários tipos de instrumentos, como o agogô, o abê, a caixa, a alfaia. Para participar das vozes, basta você saber cantar e ter um bom ouvido para saber se você está cantando fora ou dentro do tom. Você também não pode ser muito tímido, porque você é que vai contar a história dos personagens e interagir com a plateia. Agora, por último, a harmonia ela é feita pela viola. É ela que é responsável pela base das músicas e é ela que dá o tom para as vozes cantarem. A banda é muito importante para a apresentação e se você gosta de música, com certeza vai gostar de participar dela. Para você ser um bom músico ou musicista, você tem que ter ritmo e muita dedicação na hora de aprender e participar dos ensaios para praticar os instrumentos. Oi, meu nome é Mônica Chalotti e eu sou atriz no Tartaruga de Mamão. O teatro, para mim, é uma das melhores experiências dentro do espetáculo. A gente começa animado e o nervosismo já toma conta dentro da coxia, mas finalizamos com o coração cheio de alegria. O que eu mais gosto no teatro é a conexão que a gente cria com o público. A minha personagem é pescadora industrial e eu apelidei carinhosamente de Tita.
mas os participantes do teatro eles têm a liberdade para escolherem o nome que preferirem, além de interpretarem como se sentirem confortáveis. Para ser uma boa atriz ou ator no Tartaruga de Mamão, é necessário ter responsabilidade. É importante que as falas e o enredo sejam decorados e que esteja pronto para improvisar quando for necessário. As crianças podem surpreender. Elas interagem e fazem com que a história crie novos caminhos. Por isso, o ideal é que haja paciência e preparação para contornar situações que possam ocorrer fora do roteiro. Oi, eu sou Bruno Tubarão Tigre, sou brincante do Tartaruga de Mamão. Como o próprio nome já diz, ser um brincante é brincar e se divertir. A gente veste os bonecos das tartarugas, da Lula Gigante e do Tubarão Mangona. A gente atravessa as cortinas e vai brincar com a plateia, que é a parte mais divertida que tem. Nós é que damos a vida aos personagens da apresentação e para isso a gente tem que aprender e treinar o movimento de cada um deles. A Lula Gigante é a mais fácil que tem, a gente só tem que sustentar o peso dela e girar os braços e tentáculos. Quando a apresentação é em lugar fechado, nesse ponto a gente tem que tomar bastante cuidado com a parte da altura dela e também para não atingir o teto. O Tubarão Mangona ganha vida com 3 brincantes, a cabeça, o corpo e o rabo. Desses 3, a cabeça é o mais difícil, mas é muito divertido, porque tu controla qualquer movimento dela. O corpo e o rabo tem que ir atrás, seguindo cada movimento do corpo feito no tubarão. Agora as tartarugas, que na minha opinião são as mais desafiadoras. Primeiro que a gente tem que ficar com o corpo inclinado para frente, o que é bem difícil e dolorido, mas é muito divertido. Segundo que cada uma delas tem seus movimentos e danças próprias. A tartaruga de couro, por exemplo, ela dança coco com água-viva, se engasga com a sacola e depois ainda fica deitada, morta no chão durante um tempão, que é a parte mais relaxante de toda a apresentação. Para ser um brincante, tu tem que ter preparação física, muita energia e fôlego. E aprender a lidar com qualquer coisa, qualquer imprevisto e ainda assim continuar com o sorriso. E vale muito a pena porque a gente se diverte bastante. Oi, eu sou a Amanda Molusco e eu sou a figurinista do Tartaruga de Mamão. Como figurinista, a minha função é pensar nas paletas de cores, nos acessórios, nos adereços que a gente usa. O nosso figurino, ele remete à água do mar, dos oceanos, é o que dá vida aos animais marinhos. Então é importante entender essa relação, né, de que a gente mesmo é a água do mar, a gente é o que está dando vida aos nossos animais. Então, a primeira peça do figurino é a camiseta. Ela é azul, tem essas ondas pintadas à mão, e a gente também tem a logomarca do Tartaruga de Mamão, que fica atrás da camiseta. Aí, pra parte de baixo, a gente vai usar calça, short, que a pessoa preferir, mas é importante ficar atento que tem que estar dentro da paleta de cores para estar combinando. E nós temos as nossas saias, que nós usamos junto com os personagens. A gente tem os nossos lenços verdes, que representam as algas do mar, e você pode usar de várias formas. Pode usar na cintura, pode usar como bandana, no pescoço, no braço, como você se sentir mais confortável. Outros acessórios que você também pode usar é os colares, as pulseiras, e também a gente tem a maquiagem, que, claro, tem que estar sempre combinando com a paleta de cores do Tartaruga. O bom de ser responsável pelo figurino é trabalhar, né, no que dá vida aos animais, aos personagens. Então, todo esse processo criativo, decidir as cores e o que elas vão significar, é tudo muito, muito legal. Com certeza, eu amo ser figurinista no Tartaruga. E aí, se interessou pelo Tartaruga de Mamão? Então assista os próximos vídeos. No próximo episódio vamos conhecer os elementos básicos da música. Se você quer saber mais a respeito do problema do lixo plástico nos oceanos, recomendamos o documentário Oceano de Plástico. O filme traz fatos alarmantes sobre a poluição de plástico e apresenta soluções que podem ser postas em prática imediatamente. O link para assistir está ali embaixo na descrição. Então até o próximo episódio. Espero vocês. Valeu!